Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Final de ano, a gente tem uma série de recomendações, né, que a gente ouve o tempo todo, de médicos, de familiares, receita da vovó, o que é bom, o que não é bom, né? Mas o fato é que a nossa convidada de hoje, vocês já viram em outra edição, só que não coube o espaço de um programa, né, José? Por isso você teve que requisitá-la de novo para dar outra entrevista para a gente. Então, apresente, para quem não acompanhou, eu diria, a parte 1, né? Agora tem a parte 2, a missão. Então, a nossa convidada de hoje, que é... Verano, amigos do 14, chegamos aí mais em um Natal, né? Isso. Já próximos do Natal, daí na outra semana já a virada do ano. Então, Natal e Ano Novo é sinônimo também de muita comida, muita bebida. E nós convidamos a enfermeira Sônia para bater um papo conosco aqui dos cuidados que a gente deve ter nesse final de ano para evitarmos uma internação hospitalar, evitarmos talvez ficar, ao invés de brincando, sorrindo, dançando, em cima de uma cama com uma dor aqui, uma dor acolá, passando mal. Então a gente convidou a Sônia aqui para bater um papo assim muito descontraído nessa véspera de Natal e nessa véspera de Ano Novo, sobre os cuidados que a gente tem que ter durante esse período. E se der tempo, no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre saúde do trabalhador também, que é uma coisa extremamente importante para todos nós trabalhadores. Sônia, que bom que você está aqui conosco de novo. Olá, Verano. Olá, Joseval. Então, prazer retornar novamente a esse programa, né? Para mim foi muito importante estar aqui com vocês. E é com prazer sempre que eu atendo a esse convite e essa solicitação do Joseval para participar desse programa de grande repercussão, né? Em que as pessoas têm a oportunidade de ver em todos os momentos que elas têm disponibilidade e de estar revendo todas as entrevistas e todas as informações que os convidados do programa possam levar e trazer diariamente para todos aqueles que querem ouvir, né? Então é um prazer estar aqui. Viu, José? Já pode apresentar o programa, rapaz. É brincadeira. Verano, a gente acompanha aí nessa 21ª edição nossa, né? Eu perdi a conta já. Acho que é a 21ª, a 22ª, alguma coisa assim. Nós já tivemos aí, a gente acompanha também aí as pessoas nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, não é? E a Sônia, o programa que a Sônia participou, que foi um dos mais requisitados também. Talvez por esse jeito dela falar, essa forma descontraída que a gente leva espontânea, é isso. Mas a gente falou de festas, de final de ano, de muita comida e muita bebida. E às vezes as pessoas têm problemas gastrointestinais com comida estragada, com comida mal preparada. Então eu queria conversar com a Sônia para ela dar algumas dicas para a gente aqui de como preparar e até de como consumir, né? Porque as pessoas às vezes consomem muito mais do que deve e aí é onde tem problemas também. Isso é importante, não só para as famílias, mas também pensando nas empresas, né? Normalmente, nesse dia de festa, as empresas, elas, junto com o seu nutricionista, elas programam alimentos diferenciados para os seus colaboradores. E muitas vezes, esses alimentos, eles são preparados com muita antecedência, ou são comprados, né, alimentos industrializados e estocados de forma inadequada. Então, tanto na casa das famílias, quanto nas empresas, o que a gente precisa ter boas práticas de higiene. Então, de novo, a higiene das mãos, nas empresas, o uso da máscara, né, os trabalhadores que vão fazer o preparo dessas refeições para outros trabalhadores, eles têm que seguir o uso adequado dos EPIs e na residência a gente adquirir produtos de boa qualidade. Então, normalmente, nesse dia de ceia de Natal, em que nós reunimos as famílias, um grande número de pessoas, a gente quer fazer diferentes tipos de proteínas. Então, você vai ter uma carne suína, uma carne bovina, né, ver o que agrada mais os familiares. Mas ela tem um preparo. Então, às vezes, a gente compra e quer ir para o salão, né? Quando você volta, deixou fora do refrigerador. Então, isso já começa com um alimento deteriorado.
a proliferação de bactérias, de micro-organismo, ela acontece nos alimentos. Então, ele precisa de ser temperado adequadamente, precisa ficar protegido, né, com uma tampa, com um filme, um plástico, armazenado em temperatura adequada. Nessa época, a gente tem temperaturas muito extremas. Então, durante o dia, calor de 30 a 35 graus, umidade. Então, isso favorece o aparecimento de vetores, como as moscas, né, que colocam ovos, que vai sair depois as larvinhas. Então, desde o preparo, desde a aquisição dessa proteína, até o tempo de cocção adequada, os temperos, tudo isso deve ser considerado para que a gente já não produza uma ceia onde nós vamos levar um prejuízo para os nossos familiares, inclusive também para os trabalhadores das empresas. Já oferecer uma refeição já deteriorada, já estragada. Às vezes, naquele momento, ela não apresenta um gosto ruim, né? Mas ela já pode provocar uma infecção, um vômito, um desconforto gástrico em quem consome esse tipo de produto. Verano, essa semana eu tive uma experiência de um amigo que foi num amigo secreto, numa revelação de amigo secreto. Na revelação, cada um tinha que levar o que comia e o que bebia. Hoje está muito normal isso, né, amigos do 14? Faz parte do processo. Faz parte do processo, né? Claro. A gente vive dificuldades, crises, e é bom também a questão de compartilhar tudo isso. Exatamente. Mas quando a Sônia estava falando isso aqui, eu recordei. Então, cada um leva o seu prato, e às vezes tem pessoas que não têm o cuidado ao fazer um determinado prato, e acaba complicando a vida de muito mais gente, não é, Sônia? E tem pratos que eles deterioram com mais facilidade. Vou pegar um exemplo aqui de maionese. Maionese, né? Então, eu compro a industrializada ou eu faço a caseira? Qualquer uma que seja das duas, lembrando que industrializada, ela tem conservantes. A maionese caseira, ela precisa ser feita e consumida em período menor. Mas o que vai junto com ela, né? Que temperos que eu coloco, que tipo de limão, vinagre. Então, isso vai fazer a diferença. Como foi a cocção dos legumes que eu usei lá naquela preparação daquela maionese? E quanto tempo eu deixei sem refrigerar? Se eu terminei de cozinhar os legumes, se eu esperei ele resfriar ou eu já misturei rapidamente. Então, isso vai fazer diferença também. E como ele falou de levar o prato, às vezes você prepara, vai para o trabalho, vai ficar ali 4, 6 horas, para depois você chegar com o prato lá na festa. Então, com certeza, né, já houve um tempo de exposição maior. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Com a qualidade do que eu vou servir e como eu vou preparar. Eu estava até lembrando de um exemplo aqui, mas não vou falar, mas fica para bastidores, depois eu falo aqui. No preparo de uma farofa. Quando a Sônia fala assim, com muita propriedade, porque além de ser dona de casa, uma boa cozinheira, a Sônia também, uma das atividades dela, ela está dentro de comissões de controle de infecção hospitalar, está aí, tem muito contato com a vigilância sanitária, então isso para ela é muito tranquilo dela estar falando conosco. E aí, Sônia, eu te pergunto, às vezes as pessoas, para agradar muito os amigos e os parentes, tem um negócio de fazer muito prato. Então, faz carne de vaca, faz carne de porco, faz carne de frango, faz peixe. Às vezes não é bem por aí não, né, Sônia? Assim, é claro que a gente gosta de ter variedade, né, e fartura, cada dia mais. Quando se reúnem as famílias, a gente quer mostrar que a gente tem como ofertar vários pratos e diferenciados. Mas a mistura de várias proteínas, né, um nutricionista pode falar isso com mais propriedade, mas ela pode provocar algumas indigestões, e, inclusive, se a pessoa já tiver uma predisposição, né? Se ela tem cálculo na vesícula, se ela consome mais de um tipo de proteína com um tempo de assimilação diferente, como a proteína branca de peixe ou frango, e churrasco com muita gordura, isso tem tempos diferentes da digestão. E gerada com bebida alcoólica. Isso, ainda com muito consumo de bebida alcoólica ou até refrigerante. Então, isso pode levar a um problema gastrointestinal, como a gente falou, um vômito, uma diarreia, uma dispepsia, aquela sensação de
de empanzinamento, né, como o povo diz, e depois você precisa recorrer, então, aos digestivos. Por isso que é importante, né, que se pense, planeje o que eu vou fazer nessa ceia. Então, uma proteína que agrade a todos, se é suína, se é bovina, uma salada bem farta, presença de frutas, e evitar condimentos em excesso, gorduras em excesso, para depois, no outro dia, não estar lá no médico, né? Com os problemas da vesícula, com os vômitos, com as diarreias, com infecção. Então, é importante comer com moderação. Pode ter uma mesa farta, mas que sirva a todos, né? E fazer o consumo com moderação para evitar excessos. Isso é importante também. Eu gosto até de situar historicamente, é contar as histórias, né? Sou muito ligado à história. Roma Antiga, o que era na época dos Césares, dos imperadores, né? Tinha a mesa do banquete ao lado, pode parecer até, né? Vou usar a expressão que se usava, o chamado vomitório. Pessoas comiam até não dar conta mais, e o usual era o quê? Ia lá e voltava, tinha que comer até morrer praticamente, né? Então, as pessoas, é bom lembrar, a gente não está mais na Roma Antiga não, tá? Isso já caiu em desuso já há alguns milhares de anos, né? Mas assim, eu gosto sempre de situar essa questão histórica. Tá, a bulimia já vem dessa época, né? Comia em excesso. Já virava da mesa e já fazia uma coisa bonita, né? Então, não pode desperdiçar, né, Verano? E às vezes até falando, a pessoa pensa, não, vou comer menos até. Tá? Eu acho que assim, estar bem, né? Depois à noite, você não tem um desconforto. E depois tem a ceia do outro dia, né? Do 25, que tem que continuar a festividade e a reunião em família. Verano, né? e esse o dia 25, o dia 1º, é uma coisa boa, pelo menos eu gosto. Geralmente sobra coisas da ceia. Ô, José Val, a gente já tem uma transmissão de pensamento aqui. Sobra coisas da ceia. Ia falar a mesma coisa. Aquele pernil no outro dia é muito bom. No outro dia é muito bom, não é? Aquele arroz com passas no outro dia é muito bom. Muito bom. E às vezes as pessoas misturam a farinha no negócio, faz uma farofa ali. Mas fica da hora. Mas tem que ter cuidado com essas sobras também, não tem? Cuidado, até porque a gente vai levantar mais tarde, o almoço é lá para as 13, 14 horas. Então, é importante que o que sobrou da ceia de hoje, do 24, que ela fique acondicionada sobre refrigeração. Tá, será que eu posso deixar o pernil no fogo ou eu coloco no forno? Ou eu coloco na geladeira? Ele pode até ficar no forno, desde que ele fique coberto, né? Que papel a porta, laminado, papel laminado, um papel filme, uma tampa, um outro tabuleiro, outra forma, que ele fique acondicionado sem a presença de rato, formiga, barata, mosca. Pelo de animal, esse manuseio que a gente tem. Ou, melhor, né? Ele pode ser colocado num refratário, numa caixa menor, numa vasilha com tampa, e ele vai para a refrigeração. Às vezes sobrou muito. Então, na hora do almoço, eu já não tenho mesmo número de convidados. Eu vou preparar e vou reaproveitar essa sobra para 4 pessoas. Então, eu não vou aquecer ele por completo. Então, eu vou dividir, tirar a quantidade que eu quero e vou fazer uma nova refeição, reaproveitando o que sobrou na quantidade que eu preciso para aquele momento. Porque também aqueço, devolvo para a geladeira, sobrou de novo, eu aqueço de novo, por aí também eu vou fazendo a deterioração do alimento, mesmo que ele já esteja cozido. Né? Não, se o alimento tivesse só o arroz sozinho, ele não vai se degradar com facilidade. Mas alimentos preparados, mesmo refrigerados, eles devem ser consumidos em até 48 horas. Se não, eles devem ser congelados. Aí eu vou garantir por um período maior a propriedade adequada desse alimento, sem que ele cause nenhum risco para a saúde. Né? Então, isso é importante a gente lembrar. Sônia, no nosso organismo, quais são assim, as consequências da ingestão de alimentos já deteriorados, de alimentos que foram mal armazenados? Então, o primeiro sintoma, ele vem a náusea, né? O enjoo, a sensação de que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Então, depois pode vir seguido de vômitos e diarreias. A maioria das intoxicações alimentares, muito comuns em idosos e crianças, elas acontecem dessa forma. Então, época de férias, o que a gente tem muito? Criança dentro de casa, comendo cachorro-quente, salsicha, conservantes, né? Ketchup. Então, a gente tem um número maior de crianças fazendo intoxicação alimentar, né? Esses salgadinhos feitos de conservantes industrializados, junto com os iogurtes que são mal armazenados. Então, tudo isso e o excesso de comida também, a oferta. Então, vem o doce, vem a proteína, vem a maionese, vem as balas, o chocolate em excesso. Então, isso por si só
já provoca também essa facilidade maior de dificuldade de digerir o alimento consumido em grande volume, com muitas propriedades diferentes. Então, o nosso estômago, ele não consegue produzir enzimas o suficiente para favorecer essa digestão. E os dois extremos de vida, crianças menores de 5, idosos acima de 65 e pessoas que têm outras doenças associadas, eles têm mais facilidade em desenvolverem essas dificuldades e complicações alimentares, né? Isso é mais comum. Qual que é a sua dica para quem gosta de beber um bocadinho a mais? Uma cervejinha é sempre bom, né? Eu estava conversando com a Mariana, que é a enfermeira que trabalha comigo, e a gente falando, né? Então, que tanto eu posso beber? Quando é que é beber em excesso? Então, se eu tomo cerveja 5 vezes por semana, eu já sou uma pessoa que tem que me preocupar, porque eu já consumo álcool em excesso. Então, o que é beber socialmente? Quando você consome um drink uma vez por semana, né? Mas se você bebe muito todo sábado, então já é uma preocupação. A bebida, que a gente fala? Para a nossa sociedade, ela nos dá poder, né? Você fica mais falante, mais extrovertido, você é uma pessoa, parece que melhor aceita naquele grupo. Só que tem um limite, isso passa. Então, é preciso se conter. Quem não consegue se controlar, deve evitar o primeiro gole, né? Ou fazer combinações. Tá com a esposa? Então, hoje você dirige e eu vou beber, literalmente até cair, né? Quem que vai cuidar dessa criança? Aonde nós vamos dormir? Então, esses combinados nas festas de família, eles devem ser feitos previamente. Para quê? Para não ter transtornos durante a festa. Discussões, brigas, né? Acabar com a festa do outro. Isso é comum na família, né? Então, sempre importante a gente ponderar. Então, hoje é livre? Então, deixa, eu não tenho compromisso com o outro. Né? Você pode arrumar um transporte alternativo, você pode dormir na casa da família ou vice-versa. E eu hoje gostaria de saborear uma bebida que é do meu gosto até o meu limite. Mas não de colocar a família em perigo, né? Tem essa situação também, né? As pessoas não têm limite, né? Isso, e é importante, né? Não, assim, não é porque é um dia de festa, ainda mais no dia de Natal, que é uma festa religiosa, em que as pessoas se aproveitam para reunir-se e beber em excesso, a gente acaba tendo as tragédias, né, familiares, na maioria das vezes, que a gente conhece no dia a dia, principalmente estando do outro lado, que é o hospital. Isso né? eu ia até perguntar, pela vivência, sua vivência de anos todos, a senhora já viu situações que eram perfeitamente evitáveis. Sim, evitáveis sim. E chegam a um desfecho lamentável por falta de juízo, né? A verdade é essa. E a bebida, muitas vezes, ela é a mola propulsora disso. O que devia ser o contrário, né? Nas festas natalinas, o que a gente devia esperar? O perdão, a amizade, a boa convivência, né? Os momentos de reunião de família para favorecer essa convivência e não as novas discussões e novos problemas, né? Novas desavenças entre os membros dessa família. Então, você lembra de coisas do passado, né? E volta aquela coisa, aquela amargura, né? O verdadeiro sentido não é esse, né, gente? Não é esse, né? Às vezes, assim, é importante que, às vezes, o dono da casa que vai receber fala, olha, nós temos uma bebida alcoólica mais comum que a gente tem hoje, cerveja, para tantas pessoas, né? Ou que cada um que for, as vaquinhas, leve o que vai beber, mas com moderação. Porque sempre, acabou, liga de cerveja, vai, traz mais. Então, vai. se essa pessoa, como eu falei, ela não tem como se locomover, que alguém que seja o responsável pelo aquele grupo, olha, colega, né, já deu no limite, vamos parar por aqui. Sempre sou eu. Antes que aconteça um mal maior. Mas sempre as boas regras de convivência em sociedade, elas são salutares para que aconteça com harmonia toda essa festividade. Porque, né? É duro para a gente que trabalha na área hospitalar, você está num dia de Natal ou no primeiro dia do ano, receber uma ligação de um amigo seu, de um conhecido seu, pedindo ajuda para você, porque um parente sofreu um acidente, está numa UTI de um hospital que a gente faz gestão, ou que a Sônia trabalha como enfermeira. Então, aquelas horas anteriores que era de alegria,
passaram a ser horas de tristeza, né? De desconforto, de situação de dor, de choro. Então, a gente que vive isso ao longo dos nossos anos, nas nossas profissões, a gente não quer isso para ninguém. E é por isso que a gente faz esse tipo de comentário também. Né? E situações que elas podem ser prevenidas, né? Tanto a gente já tem o outro lado que a gente não controla, então a gente pode prevenir, né? Então, acabou a festa, meia-noite, 1h, não sai disparada para ir voltar para casa. Espera, passa o movimento, o foguetório, né? Começa um novo dia, se organiza para fazer um trajeto seguro de volta para casa, saia, né, de avenidas ou ruas muito movimentadas, onde seja do maior número de bares, que é onde eu vou encontrar pessoas em situações mais críticas ou perigosas. Então, são alguns cuidados que a gente pode fazer, né, enquanto leigo, pessoa, para evitar complicação e evitar algum agravo maior. Ô, Sônia, aquele pessoal que, apesar de tudo isso que nós estamos falando, o cara entra com tudo mesmo. E vai com tudo. Eu queria saber de você, como que a gente, você é enfermeira, mas eu e o Verano aí que somos leigos, a gente entender que uma pessoa já está entrando num coma alcoólico. Como é que seria isso? Até para os parentes estão por perto. perto ali. Estão por perto. Isso é importante. A pessoa, quando ela começa a beber, a primeira fase vem da euforia. Então, ela é muito alegre, ela é muito extrovertida, ela conversa tudo, sobe na mesa, canta, né? Chega um momento em que a quantidade de álcool, ela consome muita glicose. Então, o que vai acontecer de início, essa pessoa ter sonolência. Ela vai ficar mais mole, mais apagada, né? Vai deitar num sofá, num canto e vai ficar quieto por lá. E o que a gente precisa ter cuidado? Primeiro, tentar colocar essa pessoa numa posição confortável. Então, deito, né, relaxo a roupa, solto, desabotou um pouco, mantenho a cabeça lateralizada, porque provavelmente ela vai vomitar. E se ela vomitar, a maior complicação para a pessoa que bebeu muito é broncoaspirar. Vomitar e aspirar o vômito de novo pelo nariz e esse vômito ir para o pulmão. Então, morrer, né? Morre. Ele pode morrer no local e ele pode evoluir para uma pneumonia e morrer depois no hospital de pneumonia. Porque o pulmão vai ficar encharcado. E é né? mais comum do que a gente imagina. Mais comum do que a gente imagina. Né? E acontece tanto com a pessoa mais jovem quanto com a pessoa mais idosa. Por quê? Porque ela não tem nenhum reflexo de defesa de cuspir o vômito para fora, né? Às vezes, mesmo acordado, na hora que a pessoa vai vomitar, não virar ela de ponta cabeça, porque ele não vai conseguir segurar esse vômito, e aí ele pode ter essa complicação. E uma dica também para a pessoa que está passando mal, não tentar segurar, né? Não, então, protege no local em onde ele não vai bater a cabeça, não vai se cortar, não vai machucar e mantê-lo deitado. Porque se ele não tem controle da própria marcha, ele também pode cair e bater a cabeça. Aí ele vai fazer um trauma crânioencefálico, ele vai fazer um corte na cabeça, então também é outra complicação. Então, mantém no lugar tranquilo, reservado, deixa dormir. Grave, desmaiou, chama o SAMU, né? E faz a remoção para o hospital para tratar esse coma alcoólico, tá? Não vai dar café amargo, não vai dar banho gelado para ele cair no chuveiro e se machucar. Manter em repouso, cabeça lateralizada, chamou o SAMU, vomitou, limpou o vômito e ou vai passar ou você vai levar para o hospital para tratar o coma alcoólico, né? Tendo possibilidade, que é o mais adequado. E o coma alcoólico pode levar à morte, não pode? Pode levar à morte, pela broncoaspiração, né, obstrução das vias aéreas superiores, que é onde a gente passa o ar, e isso é de imediato, é o que acontece no momento, e tardiamente as pneumonias provocadas pela broncoaspiração, né, leva ao coma, infecção, e é a complicação, pode acontecer. E tem aquelas pessoas também que só bebem, né? Não come. A gente então, fala, as pessoas são muito comelonas, comem muito. Agora tem uns que não comem nada, só bebe. Então, E não bebe água, né? Isso. Então, dica de quem quer beber muito por um dia todo, talvez seja ter sempre uma balinha, porque a glicose, ela ajuda a cortar um pouco desse efeito do álcool. Come o pudim, come o chocolate, come a proteína, belisca, né? Teve gente que já gostou da dica, né? Não é? Então, isso... O programa hoje está servindo para quem está acompanhando a gente no estúdio, são várias pessoas, né? E também né? acompanhando a gente.
gente? Os milhares. Mas isso, assim, pergunta se eu faço isso? Não, muito raramente, mas a gente sabe. É aumentar a ingesta de líquido. Já viu quem toma e saboreia um bom vinho, tem sempre uma água por perto, não tem? Né? Então, ajuda a rediluir a quantidade de álcool, você tem uma saciedade maior e também a ingesta de glicose, ela também vai prevenir esse coma muito rápido. E o que a gente sabe? Quanto mais destilada a bebida, mais é a rapidez com que a pessoa vai ficar alcoolizada. Né? É o tradicional fogo, né? Sente a sensação de queimação. É quase imediato. Né? Então, a importância, ingesta maior de líquido, né? Alguma coisa de glicose para consumir. A explosão do carboidrato com a bebida alcoólica, ela é terrível. Né? Isso você vai entrar mesmo numa situação difícil. Aí você imagina, ingesta de carne gordurosa, mais a cerveja ou outro tipo de bebida, chega uma hora em que o estômago não consegue mesmo, porque ele não recebeu glicose. A glicose que ele tinha no sangue para o cérebro pensar, andar, respirar, foi consumida pelo álcool. Então ele vai entrar em coma. Né? E o mais comum é o vômito e a broncoaspiração. E por aí nós vamos. Né? Verano, vamos só um pouquinho desse negócio de bebida alcoólica. Tá ficando grave, Vamos dessa conversa. Vamos abordar um outro tema que é complicadíssimo e a gente que vive a área de saúde sabe bem disso. Os médicos também são pessoas que têm parentes e que precisam de viajar e que confraternizam. Então, geralmente, nesse período agora de Natal e de Ano Novo, os médicos somem. Ou seja, o número de médicos para nos atender é muito menor do que nos dias normais do ano. Essa temporada de caça aos médicos. Né? Começa a temporada de caça aos médicos. Então, o que nos preocupa? Pode ser que hoje, aí faltando 2, 3 dias para o Natal, a quem está nos ouvindo já está com algum probleminha de saúde. E ele vai deixando, que é próprio da gente ser humano, e deixando, e deixando. E acumula-se junto com esses que extrapolam durante as festas na comida e na bebida. E aí a gente vê os pronto-socorros superlotados, com menos médicos, não vamos dizer poucos médicos, não, mas menos médicos, uma quantidade grande de pacientes. O clima tenso também, né? O clima tenso. Esperando 2, 3 horas em pronto-socorro, já passando mal. Ninguém quer isso, mas é aquela demanda alta que tem nas unidades de pronto atendimento. Eu queria que a Sônia desse dicas aqui de quando procurar o médico para evitar mais complicações, porque às vezes você está com a criança com febre em casa no dia 22, 23 e fica quieto esperando alguma coisa que vai acontecer no dia 24 e que às vezes você poderia ter levado a criança antes, 2, 3 dias antes, um idoso, né, por exemplo. Então eu queria que você, quando procurar o médico para evitar maiores complicações, Sônia? Então, algumas coisas a gente consegue identificar. Como você falou no caso da criança de 0 meses a 5 anos, se ela apresentou febre, achei que está quente. É importante medir, registrar essa temperatura. Né? A gente considera febre, que é um provável sinal de início de alguma infecção, com temperatura acima de 37,8. 37,5 é um estado febril. Então, pode ser resolvido com um banho, com um aumento maior, né, uma ingesta melhor de soro oral, que já ajuda, porque às vezes vai ser um estado gripal, um estado inflamatório e não ainda infeccioso. Mas se repetiu febre 2, 3 vezes em menos de 4 horas, dentro de 12 a 24 horas, então é importante eu encaminhar essa criança para o médico para entender o que está acontecendo. Então o médico vai fazer o exame físico, vai ver se é um estado gripal, se é uma possibilidade de infecção de urina, né, ou se é uma pneumonia, que é o que mais acomete uma criança ou até um idoso. Então ele faz essa avaliação. Então, por exemplo, não deixa para ir para o hospital dia 24, às 23h50, porque aí a criança está com 40 graus de temperatura e fez crise convulsiva.
né? Então, chega lá, eu tenho a fila daquele que está indo para a festa, eu tenho aquele que consumiu a bebida o dia todo, eu tenho aquele que evoluiu para uma outra complicação, e às vezes a pessoa tem que esperar. E aí onde a gente tem a insatisfação do cliente, né? Às vezes a dificuldade do colaborador em identificar essa emergência e dar essa assistência adequada. E final de ano, principalmente nos serviços públicos, os colaboradores têm escalas, né, do chamado recesso. Então, fica assim, o necessário, obrigatório para aquela assistência. Algumas coisas, elas são até regidas por leis trabalhistas, né? Mas eu preciso garantir essa assistência mínima adequada. Para a continuidade do serviço. Em outros serviços, a gente já faz o contrário. Como eu sei que a demanda é maior, a gente até já se prepara para, principalmente, no dia de Natal, é um pouco mais controlado. Mas na festa de virada de ano, a gente sabe que a gente tem uma demanda maior. Maior ainda que o Natal? Maior do que o Natal, né? Principalmente quando o feriado é prolongado, que não é o caso específico desse. Mas quando cai quinta, quarta-feira, em que as pessoas vão fazer um feriado mais prolongado, ou na segunda... Às vezes emendam uma data com a outra. Com a outra. A gente pode se prevenir e deixar equipes mais avisadas em situações de sobreaviso, porque nós teremos mais complicações. Mas é isso. Né? Então, identificar essa temperatura, fazer o registro, já iniciar com a terapia de soro oral. Ah, minha criança não bebe o soro de farmácia. Faz o caseiro, né? Água filtrada, colherzinha de sal, colherzinha de açúcar, pequena quantidade. É colher de sopa na boca. Ela não vai beber um copo de 200 ml uma vez. Banho morno, 10 minutos debaixo do chuveiro para diminuir essa temperatura, né? Então, isso também ajuda a melhorar esse estado da febre. E avaliar se não é gripe, se o narizinho não está escorrendo, se é só por um momento. Época de férias, às vezes a criança passou na sexta-feira com calorão o dia todo na piscina, água no ouvido. Então, é provável que no outro dia ela faça um pico febril, né? O que eu tenho que avaliar? Se isso está persistindo. E levar em tempo hábil. Uma febre só não quer dizer infecção, mas ela é recorrente, não passou com antitérmico de rotina, está frequente, então eu preciso levar para o médico. Da mesma forma, o idoso. Então, ele participou da ceia de Natal, ele ficou acordado até mais tarde, ele comeu uma comida que ele não é acostumado todos os dias, amanhã ele está prostadinho, ele não levantou, ele não urinou, a glicose aumentou muito, a pressão aumentou. Então, não precisa eu ficar sentado esperando. Eu preciso levar esse meu familiar no médico durante o dia, para o médico avaliar se teve alguma intercorrência ou não, né? Às vezes aquele tipo de alimento que ele recebeu deu um desarranjo intestinal, nem sempre uma diarreia, pode ser uma obstrução. Então o abdômen fica grande, distendido, né? Fica um pandeiro, um tambor de ar. Então é importante que isso seja avaliado, né? Em relação, a senhora estava falando a glicose, em relação aos diabéticos, então, porque é difícil resistir, né? Porque Sim. é muito bom. E tem, não, só a rabanada aqui não tem problema. A rabanada sem açúcar. Como lidar com esse pessoal? E no dia a dia a gente sabe que é difícil proibir, pode, não pode. Fazer a compensação, né? Se ele comeu a rabanada, que vai comer mesmo, não tem como a gente tirar. Hoje a gente já tem tipos de insulina em que ele mede a glicemia, ele vai fazer a ingestão do alimento, daí 40 minutos, 1 hora, ele vai medir de novo e já vai tomar insulina para corrigir. Que é a insulina de ação prolongada, né? Justamente para essa correção. Fazer a ingesta desse carboidrato complexo, que converte em açúcar, e de açúcar a açúcar mesmo, que é o doce. Se ele não tem essa condição, qual é a orientação? Substituir. Então, comeu a rabanada, comeu carne, comeu fruta, comeu maionese, vai evitar para o próximo período o carboidrato de rotina. O arroz com passa, o feijão tropeiro, porque ele vai ter que ir substituindo um pouco. Então, ele vai ficar mais na salada, ele vai ficar mais na fruta e só na proteína, para ele conseguir fazer a compensação de um momento para o outro, né? Lembrando que hiperglicemia é muito ruim, glicose muito alta, mas hipoglicemia também é ruim. Então, comi ali, não vou tomar café com açúcar, tiro o café, para ajudar a compensar. Tem sinais de alteração da glicose, tanto para mais quanto para menos. O que é isso? Suor frio, moleza, sonolência. Não tem como medir em casa? O posto mais próximo, o hospital mais próximo, para fazer essa conferência, né? E a correção da glicose. Então, Sônia, tem uma previne. para netos e filhos, né?
Porque às vezes a pessoa mais idosa, igual você falou, está mais quietinho, está mais sonolento, está com o abdômen estendido. O próprio filho, o próprio neto, a própria neta, vê essa situação e deixa, né? Às vezes não procura, porque o próprio idoso, às vezes, ele não tem ação. E ele não quer ir para o hospital, né? Não quer ir. Então, as pessoas estarem atentas a isso também. Avaliar, assim, às vezes a gente coloca a mão no pé, ver se está frio, né? Que significa se eu tenho circulação de sangue adequada, se está muito inchado, né? Hoje, verificar uma pressão arterial e verificar uma glicose, a gente consegue na farmácia, consegue no posto, isso pode ajudar a prevenir, né? Lembrando que o idoso, ele saiu daquela rotina dele, tanto alimentar, quanto de repouso, quanto até da ingesta de líquidos. Então, isso pode causar uma alteração ou não. E ele, por si só, ele não quer, porque na cabeça dele, ele vai estragar a festa, ele vai tirar alguém daquele momento. Então, a observação é como se observa uma criança, para prevenir agravos maiores. Porque às vezes ele só vai na consulta, passa pelo atendimento e pode retornar para casa. Se eu deixo 12 horas, 24 horas, ele deve ficar internado e aí por um período maior, porque já houve uma maior complicação, né? Então é importante a gente estar atento também a esses sinais e sintomas. Natal e Ano Novo, geralmente, são momentos de emoções, né? Emoções à flor da pele, tem muita gente que se emociona mais. Roberto Carlos sai sempre, vai lembrar das emoções. Show do Roberto Carlos. Então, às vezes, tem pessoas que começam a sentir mal, dor no peito, talvez emocionou demais com a situação. Outros, às vezes, pela bebida e a comida, começa com a dorzinha diferente na barriga ou algum tipo de dor nas costas, mas aí vem aquela situação, eu não quero estragar a festa, né? Eu vou aguentando isso aqui, tá todo mundo festando. Eu vou pro meu canto, vou deitar, ficar quietinho. Eu vou pro meu canto e vou deitar, e aí às vezes é onde a vaca vai pro brejo, em muitos casos, não é, Sônia? Assim, o que a gente precisa é avaliar esse tipo de dor. Então, como ele falou, uma dor no peito. Se for só um desconforto, um movimento mais brusco, dormir de mau jeito, ela vai passar com um remédio ou com repouso, né? Então, assim, ouço muito o Dr. Walter nos seus programas, né? O que ele fala? A S infantil, que dá no posto, é uma coisa que todo mundo tem que ter em casa. Então, se essa pessoa tem história de pressão alta, tem história de infarto na família, e ela sentiu uma dor, que é uma dor que começa na boca do estômago, que irradia para as costas, nem sempre para o braço ou para a nuca, e ela não passa, e é uma dor que corta como uma faca em brasa, a S debaixo da língua, hospital. Se ela passar, ela não era infarto, né? E infarto hoje, você tem pessoas de 35, de 40 anos, de 50, 60 anos infartando. Então, é importante referenciar o tipo de dor. Da mesma forma, a pressão alta, para quem tem, que conhece, e os que não conhecem, o risco de derrame, do AVC, né? Então, a pessoa está ali, está conversando, teve um momento de emoção ou não, ou fez uma atividade no preparo dessa ceia, mais do que o normal. É um trabalho físico, né? Muito tempo em pé, ali o dia todo, exposta ao forno, a cozinha. O dia todo, né? Que é um dia de preparo, né? Então, de repente, ela começa a repuxar o canto da boca, vai sorrir, e você não consegue perceber um riso, né, linear, então a gente fala, tem desvio da rima, a boca está torta, a mão está formigando, está pesada, sinal de derrame, né? Se ele vai ser hemorrágico, se ele vai ser isquêmico, o médico é que vai diagnosticar. Mas é importante levar esse familiar para o hospital. Quanto mais precoce, quanto mais rápido, maiores são as chances de tratamento adequado e de não ter sequela nenhuma. Isso acontece muito nessas festas, né? Pela ingesta desse tipo de alimentos, pela reunião das famílias, né? Então, tem a história da hipertensão, o fator emocional pode ter uma situação disso. O fator emocional, ele pode alterar de forma significativa a pressão? Se a pessoa é hipertensa e não é controlado, sim, né? Não por causa só da emoção, porque ela já tem uma história de hipertensão, né? Mas é importante estar lembrando disso. Mas se der alteradinho, o coração bate mais, a tendência é voltar ao normal. Vai voltar ao normal. Vai e volta, né? vai e volta, justamente. Né? Mas, por exemplo, a história que a gente fala, estava assistindo um jogo de futebol, aí o Galo Mineiro perdeu, né, pro Cruzeiro, né? E aí, o que acontece? Já morreu lá. Então, emoção,
mas associada a uma outra comorbidade, uma doença, e pode provocar uma situação dessa. Deflagra o processo? Sim, sim. Né, ele já tinha uma história, né? Gostou de eu falar do Cruzeiro, ó. Eu também sou mineira do Galo, mas meus sobrinhos vão me matar, né? Por aí. Não, quem manda é a tia. Sônia, aí eu abordo a questão também, a gente vê quantas pessoas que chegam em hospitais com problema da apêndice já passada da hora de ser retirada. Né? E porque as pessoas ficam em casa tomando chazinho, eu achei que eu estava com prisão de pé, não sei o que tem. Dá essa dica aí para nós também. A apendicite é uma afecção, né, uma infecção do apêndice, que ela acontece tanto com jovem quanto com adulto e idoso. Ela né? não escolhe, né? Até crianças. Hoje a gente vê crianças de 4, 8, 9 anos. O doutor Olegário pode explicar isso melhor em outra situação. Não faço diagnóstico médico, é da vivência mesmo do dia a dia. O que a gente tem? Talvez a questão mesmo alimentar, né, os hábitos que a gente tem hoje. Então, a gente tem diagnóstico mais fácil. O que é importante? Dói no pé da barriga, do lado direito, é onde se localiza o apêndice. Mas ele não vem sozinho. Há uma falta de apetite, né? Essa dor que quando você estica a perna, ele dói mais, normalmente seguida de febre e de náuseas ou vômitos. Então, assim, não é um sinal isolado. Então, eu tenho dor. Essa é bem característica. Eu não tenho condição de esticar a perna, minha barriga aumentou de tamanho, eu não estou conseguindo ir no banheiro, no caso da criança, fazer cocô, evacuar, perdeu o apetite, né? Então, vai no médico, ele vai fazer o hemograma, ele vai fazer ultrassom ou a tomografia e fazer o diagnóstico. A cirurgia de apêndice hoje, a apendicectomia, ela é uma cirurgia simples se ela for feita em tempo adequado. 3 dias de dor, 4 dias de dor, tratando de diarreia, dor na barriga, sem identificação, o paciente pode desenvolver uma infecção generalizada, que é quando o apêndice supura, que é igual o Joseval está falando, ele rompeu, ele explodiu, e aí nós vamos ter uma peritonite. Então, isso pode levar a óbito, né? O paciente já dentro do hospital, principalmente nos extremos de vida. A criança menor de 5, o idoso acima de 65 anos. E o idoso ainda tem esse problema. Ele não explica para a família a dor. Não, mas é um negocinho só aqui, vai passar. E aí fica tomando lá o chá e não passa. E às vezes, quando chega no hospital, a gente já tem uma complicação maior. Então, é importante estar referindo e valorizar a dor, né? Informar o tipo de dor e se está associado a outras coisas ou não, para procurar um médico antes. Da mesma forma, a vesícula, né? Então, o excesso de gorduras, ingesta de bebida. Às vezes, você tem uma pedra na vesícula, um cálculo, que até então ele não tinha se manifestado. Mas aí você comeu demais, você vai ter vômito, amarelo, uma dor insuportável, né? Qual região, para a gente situar? Em qual região? Na região do estômago, né? E é uma dor absurda. Essa eu já passei, já tive. Ela vai de lateral a lateral. Você não consegue identificar, mas tem vômitos o tempo todo e uma dor que não passa mesmo, né? Então, provavelmente, é uma complicação biliar, e aí também no hospital o médico vai conseguir fazer esse diagnóstico adequado. Então, tem coisa que não dá para você ficar em casa esperando, né? Vesícula, se não for só cálculo, se for inflamada ou infeccionada, também vai ter uma complicação maior. O paciente vai precisar de UTI e pode, inclusive, levar a óbito. Então, é importante pensar nessa situação. A abordagem que eu queria fazer agora é até para contribuir com os profissionais que vão estar trabalhando nas unidades de saúde, em especial de pronto atendimento, nessas festas de final de ano. É claro que nós não queremos que ninguém aqui que está nos vendo e nos ouvindo precise de um hospital, de um pronto atendimento nessas festas, mas a gente tem observado no nosso dia a dia que tem muitas pessoas que chegam num pronto atendimento e nós todos queremos ser atendidos a tempo, a hora e o mais rápido possível. Mas as equipes não dão conta de fazer isso. E tem pessoas que querem ser atendidas no grito. Violência, né? Desrespeitando quem já está ali. E a gente vê o quão causa prejuízo no atendimento de um pronto atendimento ou de um pronto-socorro.
porque passa a deixar o médico que está lá mais nervoso, mais tenso, a técnica de enfermagem, a enfermeira, aquele colaborador, funcionário da instituição que está ali para fazer o registro. Então, essas pessoas têm que ter um pouquinho de paciência também. Não é que ninguém tem que aceitar ser atendido mais demoradamente, passivamente. Mas as pessoas, às vezes, querem ser atendidas assim, no grito, de uma forma mais rápida, esquecendo que tem os outros todos que estão ali também estão com dor, estão precisando. Você, como profissional de saúde, Sônia, às vezes a gente passa muitas dificuldades nesse sentido, não é? E principalmente com as pessoas, a gente está falando nessa época, chegam bêbadas, né? Justo. Donas da razão. Justo. A gente tem essa situação, e assim, quando há um conflito desse, o tempo que você perde tentando amenizar ou resolver esse conflito, saindo da linha de frente, chamando outra pessoa, evitando uma agressão física, é o tempo que você teria feito a assistência ao paciente. O que é importante? Tanto para quem está na linha de frente, a gente tenta, né, capacitar e treinar as pessoas para conseguir assimilar e absorver esse tipo de enfrentamento ali no momento, né? Que são seres humanos e são falíveis também. Mas também as pessoas que procuram precisam entender isso. Hoje a gente trabalha com classificação ou triagem, que aquele paciente que chegou por último, sendo mais grave, ele não vai ficar lá esperando. Então passou alguém na minha frente? Não, não passou. Foi avaliado e, de acordo com sinais e sintomas, ele é um paciente mais crítico, mais grave. Então, todos os serviços hoje, eles trabalham com classificação de risco, justamente para evitar isso. É claro que dor é difícil da gente mensurar, medir. Inclusive, a gente pergunta para o paciente, de 0 a 10, qual é a sua dor? Então, o senhor é que relata para mim, né? Eu não consigo falar, acho que pela sua cara, sua dor é de nível 10 ou 8. Né? E junto com isso, a gente avalia os sinais vitais. Quem tem dor 8 vai ter pressão aumentada, vai ter frequência cardíaca, os batimentos aumentados. Então, eles caminham juntos. E isso é um protocolo mesmo? É protocolo, chamado protocolo de classificação de risco. Então, tem as pessoas são capacitadas da porta de entrada, o enfermeiro, o técnico, para fazer essa triagem. E como a gente falou, no caso da criança com crise convulsiva, não adianta ter a ameaça. Ela já sabe que crise convulsiva ela é vermelho. Ela precisa pôr para dentro e atender, né? Agora, dor. Eu tenho dor que pode ser um infarto, eu tenho dor que pode ser uma cólica, e a dor é terrível. Então, dor, ela precisa avaliar e colocar naquela sequência para conseguir atender, ter a satisfação do cliente e o andamento adequado do serviço conforme o protocolo. O protocolo, muitas vezes, ele engana, né? Por isso que a gente tem a chamada conduta individualizada, tanto do médico quanto da equipe de enfermagem. Que às vezes a pessoa não aparenta ou não tem números que esteja tão grave. Mas a enfermeira, com a sua expertise, ela consegue identificar que aquele paciente precisa de assistência naquele momento. Então, eu acho que é tudo uma questão mesmo de compreender a situação de ambos os lados. Quem está fornecendo o serviço e assistência e quem está recebendo, né? E entender que a gente tem um tempo, um prazo mínimo adequado para conseguir cumprir aquela assistência. Dependendo de laboratório, dependendo de raio-x, dependendo da consulta médica e da evolução do quadro e a estabilização da doença, do diagnóstico. Tudo isso é um ciclo, né? Eu não chego e entro sem nenhuma resolução. E quando também trabalha com emoções o tempo todo. Sim. E muita gente fala, puxa vida, o médico é frio. Mas se você não tiver a frieza adequada, e quando eu falo frieza, não é assim, desprezar, tá ali, tá sentindo dor no problema dele. Mas saber lidar com essa situação, a gente fala frieza, talvez seja um termo muito duro, né? Mas saber lidar com aquela situação também é muito importante, né, Sônia? O médico, ele é a pessoa que ele precisa ter o controle emocional, né? Para fazer a informação adequada para o familiar, para o paciente. Na maioria das vezes, o próprio paciente, ele não é uma pessoa que oferece resistência, mas ele é uma pessoa, a família é que é a pessoa que cobra uma situação em que muitas vezes, porque ele tem por detrás disso um peso de consciência, naquele momento ele quer resolver uma situação de conflito que ele não conseguiu resolver anteriormente. Sônia, nós estamos caminhando já para o final do programa e eu queria que você só desse uma dica, porque os pequenos, as crianças sofrem muito
com as inconsequências dos maiores. Então, momento de reunião, de família, tanto Natal e Ano Novo, geralmente a maioria das casas tem crianças, graças a Deus, não é isso? Então, às vezes a pessoa bebe demais, não olha do jeito que tem que olhar, a criança se queima, às vezes tem casa que tem piscina, a criança afoga, a criança cai e tem um pequeno corte. Queria que você só encerrasse o nosso bate-papo assim, falando para as pessoas que, apesar de estarmos festando e todo mundo descontraindo, mas não esquecermos das crianças e os cuidados que nós temos que ter com elas nessas festas. Ainda mais importante. Relação que é enfermeira e mulher. A mulher tem um olhar diferenciado, porque às vezes o homem não percebe certas coisas, né? Isso é importante. Eu trabalho no serviço de pediatria e a gente vê muito isso. Não só o risco de queimaduras, né? Durante a gente começou falando, né, da ceia, da refeição para o Natal, para o Ano Novo. Então, às vezes, a mãe está ali ocupada, perto do fogão ou do forno, ou ela sai por um momento e a criança se queima. Então, é importante essa proteção. Os fogos de artifício, né, na noite de Natal e Ano Novo. Então, a criança pequena que não tem defesa, até 7, 8, 10 anos, junto com o pai, ou tentando, pai exemplo, né? Repetir a mesma ação com risco de queimadura. A questão da piscina. É muito comum as pessoas se organizarem em casas maiores, que tem piscina, passar o dia. Se a criança não sabe nadar, coloca boia. Se a família quer participar da festa, então organiza com uma prima, uma sobrinha, ou mesmo uma pessoa que possa fazer o cuidado dessas outras crianças, né? Uma babá, contrata alguém que seja um animador de festa, e naquele dia essa pessoa vai ficar exclusiva para isso. Porque é muito difícil mesmo a mãe participar da festa, cuidar da criança de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos. Criança, ela escorrega da sua mão por 1 minuto. A vigilância precisa ser constante, justamente para a gente evitar essas situações, né, graves que a gente vive, e ainda mais no dia de festa. Quando acontece alguma tragédia dessas em dia de festa, é uma lembrança ruim que a família carrega para o resto da vida. Foi no dia de Natal, foi naquele dia, foi nessa situação. Então, sempre prevenção ainda é o melhor remédio. Se organizar de forma que alguém cuide dessas crianças, né? Que saia com elas na hora de usar o forno, que a piscina tenha tela, que tenha grades, que possa ficar fechada, para a gente não ouvir nos noticiários no dia seguinte essas situações ruins, né? Tragédias, que são anunciadas na maioria das vezes, né? Isso acontece. A proposta desse programa é justamente para que não haja tragédias. Hein? É o que a gente espera. Eu quis trazer a Sônia aqui nessa véspera de Natal e de Ano Novo, momentos de alegria, para a gente estar batendo esse papo, ela dando todas essas dicas que foram dadas aí, a alimentação, ao cuidado com crianças, idosos. Alimentação, bebida, né? Essa coisa toda, não é? Então a ideia era justamente essa para você, amigos e assinantes do 14, para que a gente tenha um Natal aí muito bom, abençoado, muito alegre, um Ano Novo fantástico também, e que a gente não tenha nenhum tipo de problema. E assim a gente agradece a Sônia, essa presença dela aqui mais uma vez conosco. Muito obrigado, Sônia. Eu que tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e desejo a todos, né, que tenham mesmo um Natal abençoado, que nós tenhamos esse próximo ano de 2018 com desejos realizados, né, com novos sonhos, e que a gente possa caminhar junto. Para mim é sempre um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigada. Privilégio nosso, né, José? Totalmente nosso. E faça aí os votos de boas festas para os amigos assinantes. Né? Pois é, e antes de dar os votos de boas festas, não esqueçam, estamos aqui, apesar de Natal e Ano Novo, a nossa programação na grade do 14, normalmente, trabalhando no fim do ano, no início do ano. Aqui ninguém tira férias. Não tira férias não. E vocês também podem nos acompanhar também através do nosso programa Alto Astral com José Val, na Rádio Imprensa AM 1030, hein? E já no início do ano que vem, Rádio Imprensa FM 104.9, nós estamos com você também. Além dos nossos canais de comunicação que o Verano vai deixar daqui a pouquinho. E eu, da minha parte aqui, antes que o Verano se despeça, eu quero desejar um Natal abençoado para você, que o Cristo renasça aí no coração, no seu coração, na sua família. E que o ano novo seja aquele ano novo
de muita saúde. Saúde, saúde, saúde é o que eu quero para você. Muita paz e que Deus abençoe e que esteja com você nesse restinho de 2017, mas muito no 2018. Muito obrigado e foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Claro, a gente agradece tudo isso que o Joséval falou, que a Sônia falou também, é muito importante. E principalmente, né, observar que é muito bom reunir, confraternizar, mas redescobrir, né, eu diria assim, o verdadeiro sentido do Natal, que muitas vezes se perde, né? Então, é um período de reflexão também, é muito importante. Bom, e falar em agradecimento, a gente agradece a todo mundo que acompanhou a gente durante esse ano todo. As pessoas que, de repente, não podem ver no Canal 14, podem acompanhar também no YouTube, Alto Astral no 14, tem todas as entrevistas, são mais de 20 já, entrevistas lá de diversas áreas da medicina, direito do consumidor também, homenagens ao evangélico, as festas de confraternizações que a gente passa, né, das acácias também, logo vai estar aí, né? Ou seja, sentido de amizade, é o que busca o Alto Astral, né? Então isso é fundamental. Então a gente agradece a todos que acompanham e também aos nossos parceiros, né? Sem os quais seria impossível a realização deste programa. Canal 14 NET. Apoio Cultural. A Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, também Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbante JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano e também Lages Vibracom. Mais uma vez, muito obrigado. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.